Não foi apenas um reencontro. Jungkook apareceu diferente durante a live OT7. Sua aura mais madura roubou os holofotes de forma silenciosa. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia, um espaço onde não apenas acompanhamos as notícias, mas buscamos entender o significado por trás de cada momento. Aqui no canal, não tiramos conclusões apressadas. Não encurtamos histórias só para criar manchetes chamativas, porque acreditamos que existem momentos que não foram feitos apenas para serem assistidos, mas para serem sentidos com calma. E hoje, a gente para justamente para um desses momentos. Isso não é apenas sobre a live OT7. Não é só sobre o fato de que os 7 membros do BTS apareceram juntos novamente na tela. E definitivamente, não é sobre roupas, ângulos de câmera ou números de audiência crescendo. Hoje, estamos falando de algo mais silencioso. Hoje, estamos falando sobre Jungkook. Sobre como, em meio às risadas, piadas e à nostalgia compartilhada por 7 pessoas que caminham juntas há mais de uma década, uma presença carregava uma mudança sutil, não chamativa, mas profundamente sentida. Quando a live OT7 começou, muitos ARMYs tinham um único desejo: ver o BTS completo novamente. E esse desejo foi realizado. Vimos 7 rostos familiares. Ouvimos risadas que soaram como voltar para casa. Presenciamos uma química que nunca desapareceu de verdade. Mas, com o passar do tempo, outro sentimento começou a surgir lentamente. Não era só empolgação. Não era apenas nostalgia. Algo tinha mudado. E, sem perceber, muitos olhares começaram a se voltar para um ponto específico: Jungkook. Ele não tentou roubar a cena. Não foi quem mais falou. Não dominou a tela. E ainda assim, foi exatamente por isso que sua presença pareceu ainda mais forte. A forma como ele se sentava calmamente, como se inclinava levemente quando outro membro falava, o jeito como sorria. Não mais o sorriso despreocupado da juventude, mas o sorriso de alguém que passou por muitas coisas e fez as pazes com elas. É o mesmo Jungkook que sempre conhecemos, e ao mesmo tempo não é mais o Jungkook que conhecíamos antes. Muitos ARMYs expressaram a mesma sensação. Não sei explicar, mas o Jungkook está diferente. E eles estão certos. Porque essa mudança não se explica com palavras simples. Não tem a ver com um novo cabelo, com moda ou com uma imagem construída. É uma mudança de energia. É a forma como alguém ocupa o espaço. A aura de Jungkook parecia mais calma, mais centrada, mais estável. Como se ele não estivesse mais no meio da tempestade da popularidade, mas acima dela, consciente de quem ele é. Às vezes, esquecemos de algo importante. Jungkook cresceu diante do mundo desde muito jovem. Ele aprendeu disciplina antes da liberdade, responsabilidade antes da escolha, expectativa antes da autodescoberta. Viveu a adolescência não em espaços privados, mas sob câmeras e julgamentos públicos. E essa live OT7 pareceu um marco silencioso de transição. Jungkook não é mais apenas o McKnight, não é apenas o centro, não é apenas o Golden. Ele é um homem adulto que sabe quando falar e quando ouvir. E isso importa mais do que parece. Em uma indústria que valoriza presença constante, reação constante e performance o tempo todo, o autocontrole se torna uma declaração. Observe como ele reage aos outros membros. Ele não interrompe. Não se apressa para preencher o silêncio. Deixa que os outros concluam seus pensamentos. Quando o clima é leve, ele ri com sinceridade. Não alto, não para chamar atenção, mas com a tranquilidade de quem está confortável exatamente onde está. E quando a conversa fica mais reflexiva, algo muda. Ele fica mais quieto. A postura suaviza. O olhar se aprofunda. A expressão se torna pensativa. Esse silêncio tem peso. Não é um silêncio constrangedor, mas intencional. Um silêncio que diz: eu estou ouvindo. Existe uma maturidade emocional ali. E ela não parece ensaiada. Não parece forçada. Não parece uma imagem sendo mantida. Parece vivida. E foi isso que fez tantos ARMYs ficarem em silêncio também. Porque esse não é o Jungkook tentando atender expectativas. Não é ele tentando provar que cresceu. É apenas o Jungkook sendo ele mesmo. Sem explicações, sem justificativas. Essa live OT7 também foi diferente por uma palavra-chave: equilíbrio. Não equilíbrio de tempo de tela, nem de quem fala mais, mas equilíbrio de presença. Jungkook não está mais no centro para provar algo. Não está mais se estendendo para definir quem é. Ele está ali porque pertence ali.
E, curiosamente, é exatamente nesse momento que sua presença se torna mais forte. Há um pequeno momento, rápido, fácil de perder, em que a câmera captura sua expressão enquanto o outro membro fala. Um olhar calmo, um leve aceno de cabeça, um sorriso cheio de compreensão, sem exageros, sem reações teatrais, apenas reconhecimento. Isso não é a expressão de um ídolo jovem ainda se descobrindo. É a expressão de alguém que aprendeu a entender as próprias emoções e respeitar a jornada dos outros. Alguém que sabe que o crescimento nem sempre precisa ser exibido. Às vezes ele apenas é sentido. Talvez seja por isso que essa live OT7 tenha sido tão emocional. Porque não estávamos apenas assistindo o BTS se reunir novamente. Estávamos presenciando o resultado do tempo. Anos de experiência, de distância e proximidade, de aprendizado, de erros, de reflexões e retornos. E Jungkook acabou se tornando um símbolo dessa mudança. Não porque quis ser, não porque tentou representar maturidade, mas porque cresceu de forma honesta, lenta e sem fingimento. Depois que a live terminou, muitos ARMYs compartilharam os mesmos sentimentos. Alegria por ver os 7 juntos novamente. Emoção pela percepção silenciosa de o quanto eles caminharam. Orgulho, não apenas pelo sucesso, mas pela humanidade deles. E também silêncio. Um silêncio raro, aquele que vem depois de algo significativo. Porque em algum momento, todos percebemos a mesma coisa. O tempo passou. E Jungkook, o McKnight que vimos crescer, agora está ali, maduro, centrado e forte. Não endurecido, não distante, mas firme. Essa live OT7 não é o fim da história. Se algo, parece o início de um capítulo mais profundo. Um capítulo em que Jungkook não será lembrado apenas pelo talento extraordinário, pela força ou pela técnica, mas pela profundidade de quem ele é como ser humano. E aqui no K-Pop Coreia, acreditamos que momentos como esse merecem ser lembrados, porque isso não é sobre viralizar, não é sobre cortes ou manchetes, é sobre a jornada, a evolução silenciosa, os momentos que não gritam, mas permanecem. E talvez seja exatamente isso que torna esse momento tão especial. Não houve grandes discursos, não houve anúncios impactantes, não houve necessidade de marcar esse reencontro como algo grandioso à força. A importância estava justamente no que não foi dito, no que ficou suspenso no ar, no que foi sentido, não explicado. A live OT7 mostrou que o tempo não apenas passa, ele transforma. E transforma de maneiras silenciosas, quase imperceptíveis, mas profundamente reais. O que vimos ali não foi apenas um grupo que sobreviveu aos anos, às mudanças e às pausas. Vimos 7 pessoas que aprenderam a existir juntas de outra forma, com mais cuidado, mais escuta e mais consciência. E Jungkook, sem precisar assumir nenhum papel específico, refletiu isso com clareza. Não como protagonista, não como centro inevitável das atenções, mas como alguém que encontrou um lugar de estabilidade dentro de si. Ele não precisava mais provar nada. Não precisava se afirmar, se destacar ou se justificar. Sua presença falava por si, e falava baixo. Existe algo muito poderoso em alguém que entende o próprio silêncio, em alguém que não sente a necessidade de preencher cada espaço com palavras, gestos ou reações. Jungkook demonstrou que maturidade não é perder a leveza, mas saber quando usá-la. Não é se afastar emocionalmente, mas escolher como e quando se conectar. Esse momento também nos lembra que crescimento não é linear. Ele vem em camadas, em ciclos, em pausas necessárias. Vem em momentos de recolhimento e em retornos que não precisam ser triunfais para serem significativos. Às vezes, crescer é apenas sentar, observar, ouvir e existir com mais verdade. Talvez por isso tantos ARMYs tenham sentido algo difícil de nomear ao assistir essa live. Não era apenas felicidade, não era só saudade sendo preenchida, era reconhecimento, a percepção de que eles mudaram, e nós também, que o vínculo continua, mas agora ocupa um lugar diferente, mais maduro, mais consciente, mais humano. O Jungkook que vimos ali não apagou quem ele foi. Ele carrega todas as versões anteriores consigo. O garoto tímido, o jovem cheio de energia, o artista incansável. Mas agora, tudo isso parece integrado. Não há pressa, não há conflito visível. Há presença. E isso nos lembra de algo essencial. Não precisamos assistir alguém se reinventar de forma dramática para entender que houve transformação.
Às vezes, a mudança está na tranquilidade do olhar, na forma de ouvir, no respeito ao próprio tempo e ao tempo dos outros. Essa live OT7 não ficará marcada por um momento específico, por uma fala viral ou por uma cena icônica. Ela ficará marcada pelo conjunto, pela sensação, pela calma, pela maturidade compartilhada, pela certeza silenciosa de que algumas histórias não precisam ser relançadas. Elas apenas continuam, mais profundas do que antes. E Jungkook, sem anunciar nada, sem prometer nada, mostrou que está pronto para essa nova fase. Não como alguém que deixou o passado para trás, mas como alguém que aprendeu com ele, que o integrou, que cresceu sem perder a essência. No fim, talvez essa seja a maior força desse momento. Ele não pediu atenção, não exigiu emoção, não tentou convencer ninguém de nada. Ele apenas aconteceu. E ficou. Porque há momentos que não precisam ser revistos inúmeras vezes para serem inesquecíveis. Eles permanecem não pelas imagens, mas pelo sentimento que deixam. E essa live deixou algo raro. Uma sensação de paz, de continuidade e de confiança no que ainda está por vir. E é por isso que, aqui no K-Pop Coreia, escolhemos olhar além do óbvio. Porque algumas mudanças não fazem barulho. Elas se acomodam, elas se assentam. E quando percebemos, já transformaram a forma como vemos alguém. E às vezes, até a forma como vemos a nós mesmos. Algumas presenças não precisam ocupar o centro para serem sentidas. Algumas histórias não precisam de um ponto final para continuarem vivas. E algumas evoluções, como a de Jungkook, não se explicam, apenas permanecem.